Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Chegando junto dos seus discípulos, viu uma grande multidão em volta deles, e os escribas disputando com eles. E logo toda aquela multidão, surpreendida ao ver Jesus, correu para o saudar. Perguntou-lhes: Que estáis disputando entre vós? Um de entre a multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe-te meu filho que está possesso de um espírito mudo, o qual, onde quer que se apodere dele, o lança por terra, e o menino espuma e range com os dentes, e fica entorpecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e não puderam. Jesus respondeu-lhes: Ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo cá. Levaram-no. Tendo visto Jesus, imediatamente o espírito o agitou com violência e, caído por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo lhe sucede isto? Ele respondeu: Desde a infância. O demônio tem-no lançado muitas vezes no fogo e na água para o matar. Porém, tu, se podes alguma coisa, vale-nos, tem compaixão de nós. Jesus disse-lhe: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, auxilia a minha falta de fé. Jesus, vendo aumentar a multidão, ameaçou o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te mando, sai desse menino, e não tornes a entrar nele. Então, dando gritos e agitando-o com violência, saiu dele, e o menino ficou como morto, de sorte que muitos diziam: Está morto. Porém, Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ergueu-se. Depois que entrou em casa, seus discípulos perguntaram-lhe particularmente: por que o não pudemos nós expelir? Respondeu-lhes: Esta casta de demônios não se pode expelir senão mediante a oração e o jejum. Palavra da salvação. Comentário Marcos 9, de 14 a 29. São Beda. É de notar em todos os lugares a distância entre a alma dos escribas e das turbas, pois não se diz que os escribas mostraram-lhe nenhuma devoção, fé, humildade e reverência. Mas, ao chegar o Senhor, logo toda a turba admirada teve medo e acorreu para saudá-lo. Por isso se segue, e correu para o saudar. Caso eu não esteja enganado, pode-se compreender com isto que levantou-se a seguinte questão: por que eles, sendo discípulos do Salvador, não puderam curar o endemoninhado posto ali no meio? É isto que nos dá a entender o que se segue. Um de entre a multidão respondeu-lhe: Mestre, eu trouxe-te meu filho que está possesso de um espírito mudo. Mas ele se irou não com o homem, mas com o erro, de modo que imediatamente acrescentou: Trazei-mo cá. Levaram-lhe. Tendo visto Jesus, imediatamente o espírito o agitou com violência e, caído por terra, revolvia-se espumando. Que se envergonhe Juliano, que ousa dizer que todos os homens nascem na carne sem contágio de pecado, inocentes em tudo, como Adão, quando foi criado. O que então tinha esse menino para ser desde a infância atormentado por um demônio crudelíssimo, se não era aprisionado por nenhum laço do pecado original, uma vez que é evidente que até então não pudera ele cometer nenhum pecado próprio? Mas o Senhor deu uma resposta adequada àquele que pedia, pois este disse: Se podes alguma coisa, vale-nos. E o Senhor, se podes crer. Mas, de outra parte, o leproso que com fé clamava:
Senhor, se tu queres, podes curar-me, Mateus 8:2, recebeu uma resposta adequada à sua fé. Quero ser curado. Ninguém, com efeito, se faz repentinamente o mais elevado, mas na boa vida, cada um começa pelas pequenas coisas para chegar às grandes. Uma coisa, pois, são os começos da virtude, outra, os progressos e outra, a perfeição. Assim, uma vez que, pela inspiração oculta da graça, a fé cresce pelos passos de seus méritos, aquele que ainda não tinha crido de modo perfeito, simultaneamente cria e era incrédulo. Com o toque de sua piedosa destra, o piedoso Salvador salvou aquele que o ímpio inimigo havia tornado semelhante à morte. Por isso se segue. Porém, Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ergueu-se. Com isto, do mesmo modo como ensinou, pelo poder de salvar, que era o verdadeiro Deus, também deu a conhecer, precedendo pelo toque humano, que tinha a verdadeira natureza da carne, pois o mentecato maniqueu nega que ele se tenha revestido da carne, mas uma vez que, pelo seu toque, ergueu, purificou e deu luz a tantos doentes, condenou o Senhor essa heresia, até mesmo que nascesse. Segue-se. Depois que entrou em casa, seus discípulos perguntaram particularmente: por que o não podemos nós expelir? Em sentido místico, o Senhor desvela nos locais elevados aos seus discípulos os mistérios do reino e repreende nas regiões mais baixas os pecados de infidelidade da multidão, expulsando os espíritos maus dos que são atormentados, pois conforta, ensina e corrige aqueles que ainda são carnais e iniciantes. Quanto aos perfeitos, instrui mais livremente sobre as coisas eternas. Pois muitas vezes, quando, depois dos pecados, esforçamo-nos para convertermos-nos a Deus, somos agitados por maiores e novas ciladas do antigo inimigo, coisa que ele faz, seja para suscitar em nós o ódio à virtude, seja para vingar o prejuízo da expulsão. Ou por este endemoniado, dá-se a entender que aqueles que vêm ao mundo ligados pela culpa do pecado original devem ser salvos pela graça de Cristo. O fogo representa o fervor da cólera, já a água representa os prazeres da carne, que, pelas delícias, costumam dissolver a parte racional da alma. O Senhor não ameaçou o menino que sofria violência, mas o demônio que a introduzia. Pois aquele que quer corrigir o que peca deve sempre exterminar o vício, repreendendo-o e abominando-o, mas reconfortando o homem pelo amor. Enquanto o Senhor ensina aos apóstolos de que maneira um demônio viciosíssimo deve ser expulso, instrui todos no caminho da vida, para que saibamos que as coisas mais graves, a saber, os ataques dos espíritos imundos ou dos homens, devem ser vencidas com jejuns e orações, e também a ira do Senhor, inflamada para a vingança de nossos crimes, pode ser aplacada com este singular remédio. O jejum comum não é somente aquele de alimentos, mas o abster-se de todas as seduções carnais, isto é, de todas as paixões dos vícios. Do mesmo modo, também a oração comum não reside apenas nas palavras com as quais invocamos a clemência divina, mas também em todas as coisas que, em deferência ao nosso Criador, praticamos com a devoção da fé. E o apóstolo dá testemunho disso, ao dizer: orai sem cessar. Tessalonicenses 5:17.